E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua mentoria. Método Tríade. Foi você que planejou? Foi você que... Você sempre pensou em ser professora, eu digo, de preparatório ou não? Isso apareceu, foi uma consequência do fato de você ser delegado, um convite aqui, outro acolá. Por quê? Eu dou aula há muito tempo, há exatos 17 anos. Mas se você parar para pensar, e se você perguntar aqui há quanto tempo que as pessoas me conhecem, pouquíssimo tempo. As pessoas, como que você dá aula há 17 anos e eu nunca ouvi falar de você? Mas... Quando eu comecei a dar aula lá em 2006, as mulheres elas davam aula daquelas matérias que tradicionalmente são destinadas às mulheres, que é a cadeira de língua portuguesa. Isso. E aí não é desmerecendo o português, mas era normal. E quando você imagina, há 17 anos, chegar eu, professora na área do direito, primeiro eu comecei com constitucional, com tributário, que é a minha formação, depois com constitucional, para depois ir para o direito administrativo. E eu era aquela que, quando não tinha absolutamente ninguém, nenhum professor, aí, olha, tem uma menina ali que ela quebra um galho. E foram anos. E aí era difícil você encontrar outra mulher que desse aula nessa área do direito, que é muito ligada aos homens. E quando dava aula, ainda questionavam, porque fulano disse isso e aquilo. E, fulano, mas eu estou dizendo, não, mas fulano disse. A palavra do homem sempre era um pouquinho mais forte do que a minha. Então, de uns anos para cá, é que eu comecei a aparecer mesmo, porque a ter o meu espaço. E parei durante um tempo, fiquei um tempo sem dar aula, chateadíssima com isso. O valor da entrada era diferente para o homem, mais para a mulher. Para mim, no meu caso, era a mesma matéria, a mesma coisa. Então, assim, eu queria saber de você. A Larissa, professora, surgiu quando? É uma pergunta que eu recebo com frequência. Como que surgiu a ideia do método Tríade, ou ser professora, porque eu também sou professora há quase 10 anos. Então, e você falou, eu me vi exatamente assim nos seus questionamentos, porque até hoje eu faço diversos questionamentos em relação a lecionar, enfim. Como começou isso? Eu jamais imaginei que eu iria dar aula. Então, assim que eu formei mais ou menos com 23 anos em Direito. Então, foi ano passado. Foi por aí, ano passado. Quando eu formei, eu comecei já a estudar para concurso público. Então, eu já coloquei ali como meta, vou estudar para concurso público. E passei, mais ou menos com 24 anos, eu passei para delegado. E durante as fases de concurso público, eu recebi um convite como eu já tinha passado na primeira fase, por aí, eu recebi um convite de um cursinho que estava começando. O cursinho se chamava Explicando Direito, hoje não existe mais. Recebi um convite para dar aula para a OAB. Eu sei qual é, eu também dei aula. Olha, tempo, né? Pois é. Nossa, eu falando, explicando direito, um amigo meu. Exato. Professor de universidade, conheci ele da universidade. Exato. Então, assim, ele me chamou. Gente. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou para dar aula na OAB para de Direito Penal e Processo Penal. E eu acabei arriscando. Eu falei, eu vou. E aceitei, comecei a dar aula, foi incrível. Foi quando eu comecei mesmo a gostar disso. Eu falei, nossa, e eu sempre tive facilidade para ensinar. Porque eu sou faladeira, né? Sempre gostei de falar, então, assim, de contar história. Sou aquela que senta no grupo e vai contar história. Então, assim... É o centro. Então. E vai contando. Então, assim, para mim foi mais tranquilo. Eu era bem tímida, então você vai perdendo a timidez ali, não tem como, né? Meu Deus, não dá pra ver. A Larissa tímida. Era tímida. Sempre fui na minha. Mas aí depois eu vou ficando... Você fica desbocada, até demais, né? E depois, quando eu comecei a dar a aula neste cursinho, surgiu um convite para dar aula na faculdade. Eu tinha um amigo que falou assim... Um amigo de faculdade falou, Larissa, está aberto um processo seletivo para você dar aula nesta faculdade, de processo penal e penal. Você não quer ir lá tentar, não? Aí eu falei, eu acho que eu vou tentar. Eu tinha, na época, só uma pós-graduação, o que, na época, poderia ter, né, só a pós-graduação. E eu falei, eu acho que eu vou tentar. Fiz o teste, fiz a prova, dei uma mini aula e acabei passando. Foi quando eu iniciei na vida acadêmica. Então, as oportunidades foram surgindo. Hoje eu estava pensando nisso. As oportunidades surgiram na minha vida e eu consegui agarrar. Eu falei, eu vou.
óbvio que deu medo, imagina. Eu vou começar a dar aula. Meu Deus do céu, eu nunca falei para... Né? Eu só falo com os meus familiares, meus amigos. Então, imagina você dar uma aula. Óbvio que eu senti medo, principalmente medo dos julgamentos, porque você está ali falando por um público, as pessoas estão te autoavaliando o tempo inteiro. Os seus jeitos, os seus trejeitos, do jeito que você fala. E você apontar o dedo para uma pessoa é muito fácil. Então, ali foi muito difícil para mim, mas eu encarei. Eu falei, eu vou. Então, comecei a dar aula em faculdade, dei aula por 3 anos em faculdade. Foi uma grande experiência para mim, eu amava dar aula em faculdade. Isso tudo eu comecei durante as fases do concurso público. Então, e tudo isso encarando tudo isso com a fase de concurso público. 2 concursos públicos, tanto de delegado de polícia aqui do DF, quanto polícia penal. Eu tinha passado nos 2 concursos e estava enfrentando as fases dos 2 concursos. Eu lembro uma época da faculdade, no meu curso de formação de delegado de polícia, eu dava aula à noite. Então, o curso de formação terminava às 18 horas. Chegava em casa, eu tomava um banho direto para a faculdade. Da aula às 19 horas. E, assim, foi uma fase... terror e pânico, porque eu chegava assim, correndo, afobada. Eu lembro que no meu primeiro dia de curso de formação, a gente levou spray de pimenta na cara. E eu falei, gente, como que eu vou dar aula com a cara toda ardendo, a cara toda... E eu fui. Eu fui, não tinha jeito. Então, assim, tudo isso foi surgindo na minha vida. Eu lembro também, teve fases que teve... semana de prova na faculdade. E era a semana do curso de formação que eu não poderia faltar. E eu falava, meu Deus, e agora? Quem vai no meu lugar aplicar a prova para esses meninos da faculdade? Aí eu chamava minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, né? Falei, Loiane, tu vai lá no meu lugar. Aí, é só aplicar a prova? Eu falei, é só aplicar a prova. Aí os alunos me mandavam assim, mas a Larissa tá diferente. A professora Larissa tá diferente, tá meio estranha. Mal ele sabia que eu mandava minha irmã para aplicar a prova. Que não era a Larissa. Então, assim, foi surgindo e foi assim, eu aprendi tanta coisa na faculdade. Você pega tanto carinho. Até hoje eu falo, eles têm meu WhatsApp pessoal, meus alunos. E você vê que engraçada a vida, porque a minha trajetória foi idêntica à sua. Eu vim do cursinho e fui dar aula em faculdade. Só que eu fiquei menos tempo. Eu fiquei, acho que 2 anos, porque é muito complicado. Não, é a parte... Diário, prova, é a parte burocrática. A parte burocrática. É a parte burocrática. O semestre que eu saí foi que eu peguei orientação de monografia. Sim. Teve aluno batendo na minha porta. Professora, domingo, o que você está fazendo aqui? Eu trouxe minha monografia para eu... Chega, não dá mais. Exatamente. Mas é muito bacana. É muito bacana.